Carro elétrico chinês por pouco mais de R$ 100.000 e ocupando a primeira colocação em vendas para pessoa física. Ultrapassou os concorrentes todos, inclusive com motores a combustão. Agora a pergunta é: será que finalmente chegou o carro que vai acabar, matar, destruir todos com motor a combustão? Já ficou revoltado logo de cara e tá xingando esta pessoa? Calma, calma, calma. Ou será que isso aqui é mais uma promessa bonitinha que pode virar uma baita dor de cabeça lá na frente? Hoje eu vou mostrar para vocês de verdade tudo sobre o BYD Dolphin Mini 2026. Vai ter a 27, esta versão nova. Por enquanto é o 26, 25, 24. Mas já vou te avisar uma coisa, gente, ó. Tem alguns detalhes nesse carro que quase ninguém tá falando. Foi muita pesquisa que eu fiz e, ó, esses detalhes vão te ajudar a tomar uma decisão. Compro ou não compro um BYD Mini? Gente, ó, fica até o final do vídeo. Fica até o final, porque aqui, ó, não é um vídeo de 1 minuto dizendo compro ou não compro, é bom, como muitos curiosos fazem por aqui. Aqui é uma análise séria, profunda. Vou te mostrar se a bateria presta ou não presta. Quanto custa manter os problemas reais, coisas que ninguém te conta aí antes de comprar. Vou te falar de peças, separei um monte de valores de peça, caso você seja aquele que já não vai conseguir mais uma garantia ou já passou da garantia, caso você for Uber, são só 2 anos aí de garantia. Enfim, fica comigo que meu nome é Alex Moreno. Para quem ainda não me conhece, sou mecânico, proprietário de oficina há mais de 30 anos. E aqui não tem conversinha bonitinha de montadora. Aqui não estou vendido para ninguém. Aqui é uma visão, sabe de quem? De quem vê carro quebrado todos os dias. Todo dia estou lá debaixo de carro e disso eu entendo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e bora lá para a análise, porque aqui é opinião de mecânico. Gente, vamos falar um pouquinho do carro aqui, ó. Preço FIP, na casa dos R$ 109.000, mas tem aí promoção de 99 mil, aquelas bem agressivas. Se procurar, vira e mexe, eles soltam uma. E aí é que começa o problema, tá? Porque isso é uma oportunidade de negócio ou não? Porque quando você fala desse carro, que ele não só concorre com o elétrico, tá? Ele concorre com quem também? Com Fiat Mobi, ele concorre com Polo, ele concorre com HB20, Kwid, carros bem dali, alguns entradaças, sem segurança nenhuma, sem até pontuação no NCAP, mas ele está concorrendo. Mas tem uma diferença brutal entre eles aqui, que é a seguinte, que é o custo por quilômetro rodado, e essa é a busca por nós brasileiros, economizar na hora do combustível. E tem um detalhe nessa história, porque aí é onde muita gente se engana na hora da escolha. Aonde economiza mais ou menos? Exemplo, ó, você carrega com energia solar. Pô, você tem lá umas placas solar na sua casa. Cara, esquece. Você vai rodar de graça no sentido de centavos por quilômetro rodado. Porque a energia de uma casa toda, ela vem o mínimo da sua energia. Então, a conta de luz mínima, igual eu pago aqui, R$ 98, eu acho que é o mínimo. E, enfim, mantém a casa toda, eu não tenho nenhum elétrico, mas se tivesse, era só mais uma coisa plugada na tomada. Eu ia continuar pagando os meus mesmos R$ 100, entendeu? Aí, meu, isso é top 10. Você tem carregador na sua casa com placa solar, ó, muito, muito bom. Agora uma continha realista aqui, ó. Digamos que você não tem a placa solar, isso daqui é uma média de cálculo em cima de vários relatos, dados técnicos e tudo mais. Você vai gastar cerca de R$ 13, 13 pila, para rodar
100 quilômetros. É isso aí que você ouviu. R$ 13 para rodar 100 quilômetros. Isso aí dá mais ou menos 13 centavos por quilômetro rodado. Se você abastecer na rua, sobe já um pouquinho. Você mora num prédio, tem que abastecer no shopping, caramba. Isso vai lá, sabe para quanto? Já sobe para quase 30 centavos o quilômetro rodado. Ou seja, ainda é mais barato que a gasolina no preço que tá. Mas vamos lá, muita calma nesta hora, porque eu tô só no começo desse vídeo. Porque economia não é tudo para uma escolha. Tem muitos fatores que você tem que analisar, e eu vou analisar muitos, até problemas crônicos e valor de peça. Mas o próximo aqui da minha análise foi qual? A bateria. E aí presta bem atenção. Bateria, aí vai um ponto, assim, é muito importante, tá? É um ponto muito crítico dessa história dos carros elétricos, você sabe, né? É bateria. E esse carro, ele usa um tipo de bateria que é o LFP, tá? Tecnologia Blade, que é o que eles chamam lá pela BYD. Não é aquela bateria bomba que tinha no Nissan Leaf antigo. O Leaf usava a bateria de íons de lítio com refrigeração a ar. E no Brasil, ó, simplesmente aquilo não aguentava, superaquecia, degradava, derretia. Aí você vê esse monte de post que tem na internet aí da galera fazendo o quê? Revisão e reparo em bateria dos Leafs, porque infelizmente erro de projeto não preparado para climas quentes, prejuízo total. Já o BYD Dolphin, ele usa uma bateria LFP, e ela é diferente. É uma tecnologia que já está, gente, há 15 anos no mercado. Mais segura, mais estável, mais durável, só que ela tem um porém. Nada, nem tudo são flores, né? E que pouca gente fala. A autonomia dela é bem menor. Tá? Mas ela é muito mais estável. Isso é um ponto positivo. Você perde um pouco a autonomia, mas você ganha mais em estabilidade e durabilidade da bateria. Isso muda completamente o jogo aí, tá? Em relação a essa autonomia, porque depende muito do seu uso. Ó. Na teoria, vamos falar aqui do Inmetro. O Inmetro, ele faz o cálculo, enfim, lá no cálculo do Inmetro ele diz o seguinte, que uma bateria carga completa 280 quilômetros. Na prática, a história muda. É muito comum, eu fui ler sobre essas avaliações do Inmetro e ele tira lá uma porcentagem boa de autonomia, entendeu? Então, se você considerar aí o uso e o relato, eu acho que é mais importante do que o metro, o que as pessoas estão falando. E aqui que entra, então, aonde os donos, o que eles estão relatando. Eu fiz uma pesquisa bem legal e um monte de lugares, revistas famosas, sites famosos aí, para saber o que as pessoas estão deixando de informação em relação ao relato. E aí a minha média foi o seguinte, ó, que na cidade, trânsito pesado, tá? É aquele que para e continua, para e continua, ele pode chegar aí, pode chegar, tá? Até 400. Varia de 350 a 400, é o que a galera tá falando. Por quê? Por causa da regeneração. Então, acelera, freia. Cada vez que freia, diminuiu, tirou o pé do acelerador ali, ele regenera. Então, isso, ó, carro fantástico para essa situação. Agora, na estrada, aí a realidade é outra. Se você andar numa média de 100 a 110 km por hora, cai para alguma coisa entre 250 e 270 quilômetros de autonomia. E lembrando, ar-condicionado no máximo, vai gastar mais. Farol aceso à noite, vai gastar mais. Ligou o aquecedor porque está muito frio, vai gastar mais. Limpador de para-brisa ligado o tempo todo, vai gastar mais. Tudo isso consome energia. Agora, se você pisar mais forte, aí é onde a bateria, ó, despenca. Se você andar aí acima, entre os 120 e 130, você pode chegar, sabe a quanto? A 180 quilômetros com uma bateria. Ou seja, aqui na minha opinião, né, pensando aqui com os meus botões, não é um carro
para quem vive de estrada. Eu tenho um cliente que, nós estamos aqui bem no comecinho da serra para ir para o litoral. E eu tenho um cliente que ele tem um Dolphin lá no litoral. E ele sobe, vai para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele chega, ó, na Bita. Ele recarrega, trabalha lá, deixa lá recarregando. Na volta, ele chega com mais de meio tanque, porque tem a serra toda regenerando, entendeu? Então vai muito da situação. Você tem que fazer cálculo, saber quantos quilômetros você roda, faz. Você é Uber e carrega em casa com placa, nota 10, tá? Bora falar um pouquinho da ficha técnica desse carro, que tem... Vou tentar dar uma resumida aqui, porque são muitas e muitas informações. Gente, o motor é elétrico de 75 cavalos, com tração dianteira. Tem um torque imediato, isso ajuda muito na cidade. De uma arrancadinha um pouco mais forte, mas não é aquela arrancada que entrega. Você está falando de um 0 a 100 em 15 segundos. Não é um carro de desempenho, entendeu? Velocidade máxima, esse é outro detalhe. Ela é limitada, você não vai andar mais do que 130 km por hora. Tá vendo? É um carro que é voltado para mobilidade urbana, uso de cidade mesmo. Suspensão, e nós vamos falar dela mais para frente. Fica aí, suspensão tem coisas interessantes, hein? Bom, ela é uma suspensão na dianteira independente e na traseira eixo de torção. Segundo a BYD, ela vai colocar a suspensão independente nas 4 rodas. Inclusive, vou falar disso um pouquinho mais no final em relação a problemas crônicos de opinião do dono. Tem muita coisa boa. Vem comigo e se inscreve. Já clica aí, inscreve. Bom, guarda isso, nós vamos falar mais pro final. Bom, por dentro, gente, por dentro, ó, vamos falar um pouquinho de dentro do carro. Bonito, hein? O carro surpreendeu muito. Inclusive, se você olha, você acha que não é carro popular, que tá aí acima da média. Tem lá um painel de instrumentos digital retangular bonitinho de 7 polegadas. A multimídia tem 10,1 polegadas com sistema giratório. Você pode deixar ela deitadinha ou pode deixar de pezinho. Legal isso, né? É uma sacada da BYD. Os carros da BYD sempre saem com esses detalhes. Faz espelhamento de celular, Android, Auto, Apple CarPlay. Claro que tem versões, gente, das versões mais atualizadas. Algumas versões têm lá alguns problemas, não saíram com isso, tá? Bluetooth. Tem muita reclamação da multimídia rolando na net. A galera fala que trava, tal. Inclusive, eu vou pedir para você tem um? Deixa nos comentários aí o que rola de verdade. Acho que isso é muito importante. Acabamento, show. Acima da média. Se você comparar com, por exemplo, Mob e Kwid, ó, dá de lavada. Direção elétrica bem levinha, bem gostosa de dirigir. Os bancos tem uns detalhes bonitos, couro, tal. Achei, ó, muito legal. E eu andei, quando eu fui na feira, claro, na feira rodei, sentei em tudo quanto é carro. Você tem que, é isso aí, sente e sente. Achei o banco confortável, o ergonométrico dele ali, ó, bem gostoso, bem legal. Então, nota 10, porque tem carro que é terrível, né? Sempre falo isso, né? Eu tinha um City, era um carro 10, mas o banco, para minha opinião, minha mulher gostava, mas para mim era terrível. Quanto segurança, vamos falar de segurança? Itens de segurança, afinal de contas, um carrinho pequenininho, né, que chega a 130 km por hora, será que manda bem? Ó, manda bem. Recebeu 5 estrelas, tem carro que eu citei os nomes aqui que recebeu 0 estrelas. 0, é o que você ouviu, tá? Esse recebeu 5 estrelas no NCAP, que faz, enfim, a pontuação. Ele bate, ele vira, ele vê pedestre, segurança de passageiro, segurança de criança, para saber se vai aguentar. E aguentou. Sai com 6 airbags, ABS, mais o sistema EBD, que é a distribuição eletrônica de frenagem. O ABS serve para não travar e o EBD serve para distribuir esta frenagem. Controle de estabilidade, controle de tração, assistente de rampa. Isso é bem legal, eu gosto desse assistente de rampa. Esse carro a combustão também sai. Você para ali na ladeira, você tira o pé do freio, ele não desce.
Ele fica alguns segundinhos parado para você fazer a aceleração. Lembra que antigamente tinha que puxar o freio de mão e fazer tudo ao mesmo tempo? Não, esses carros já saem já com assistente de rampa. Para você que tem criança, já sai com o ISOFIX prontinho. Sensor e câmera de ré, sensor de estacionamento. Sensor de pressão dos pneus, o famoso TPMS. E uma coisa que eu gostei, 61% da carroceria é feita em aço. Bom, ou seja, ó, nesse ponto ele entrega mais que os concorrentes baratos aí. Agora, vamos entrar na parte que pouca gente fala. Não vi, procurei vários vídeos aí, não vi ninguém falando de custo de peças. Quanto é? Olha, primeiro eu vou falar de mecânica. O preço de mecânica é igual de todos os carros a combustão. No que sentido? Troca de amortecedor, para fazer um alinhamento, para trocar pastilha, para trocar bandeja. Tudo isso daí igualzinho, não mudou nada a um carro combustão. Então o valor também é igual e não é caro, é bem simplificado nesse sentido. Eu fiz um pequeno levantamento e quero que vocês junto comigo aí tirem, vou te dar as minhas opiniões, mas vai tirando as suas próprias conclusões aí, ó. Pneu, ele sai com pneu 175/55/16. Esse pneu, ele custa aí entre 450 a 590 reais cada. Pastilha de freio dianteira na faixa de 580 reais, que ela é de nanocerâmica. Pastilha boa, não é barato comparado a populares. Enquanto você vai pegar a popular aí do Kwid, 100 pila você compra, né? 120 pila você compra uma pastilha. Essa aqui é tecnologia mais high. Mas se você comprar uma nanocerâmica também para colocar num Kwid, você vai ver que também não é baratinho, não, tá? As pastilhas de freio traseiro, R$ 435 reais, mas tem que levar em consideração uma coisa, que é a grande diferença do combustão para o elétrico. O elétrico, você tirou o pé, o bicho praticamente freia sozinho. Então você quase não usa o freio. É muito difícil usar o freio. Usa muito pouco o freio. Então o desgaste de pastilha é infinitamente menor. Ficou a dica para você por causa da regeneração de bateria. Bandeja, aquela bandejinha da suspensão que faz bucho e pivôzinho, entre 350 e 480. Olhei em vários lugares aí, autopeças grandes, até no próprio Mercado Livre. Enfim, lá você vai encontrar essas coisas. Amortecedores dianteiro, R$ 890 reais o par. Não tá ruim, hein? Melhor que até muito popular. Já os amortecedores traseiros, R$ 830 reais o par. Também tá muito bom. Rolamento de roda dianteiro. Gente, 269 pau cada um. Igualzinho o motor a combustão, nada mudou. O cubo traseiro, que não tem só o rolamento, é o cubo completo. Também, ó, precinho ótimo, 680 pau. Filtro de cabine, que é o filtro do ar-condicionado, também sem novidades, R$ 53 reais. Tudo normal, preço dentro da média, enfim, ó, meio igualzinho o carro combustão. Agora segura esse rojão, porque agora aqui é onde o bicho pega. Se acontecer alguma herda, problema, coisa estranha, e aí você precisar trocar a bateria fora da garantia. Enfim, você não tem seguro, bateu ali por baixo e perdeu a bateria, não dá garantia. Prepare o bolso, coleguinha. Bom, hoje no Brasil, uma bateria está de 50 a 60 mil reais. Praticamente a metade do carro. E eu fui fazer uma pesquisinha para saber por que tão caro, né? A gente sabe que tem impostos pra caramba, que tem margem de lucro bem alta. E aí eu falei, quanto será que custa uma bateria lá na China? Enfim, fiz uma busca rápida e encontrei uma bateria zero bala lá, é 18 pila, 18 mil reais. Enfim, né? Então o problema não é só o carro, o problema é aqui, ó, o mercado brasileiro, e isso é um problema. Agora, gente, chegou uma parte muito importante desse vídeo aqui, que são os seguintes: os problemas crônicos. E aqui é onde o alerta geral, a campainha, toca a sirene. Põe sirene aí, Alex, porque aqui é onde começa. Vamos começar pela suspensão. Lembra que eu falei dela um pouquinho antes? Bom, suspensão é o campeão de reclamações. O carro é importado, feito para onde? Para o asfalto da China. E acreditem, o asfalto lá é bom.
Diferente daqui da terra dos Cabral, aonde, olha, a suspensão sofre muito. Batida seca, fim de curso, o carro quicando. A suspensão é macia demais para o nosso aqui terreno. Tem dono, sabe fazendo o quê? Mecânico ninja, né? Vamos ver o que dá para resolver? Colocando amortecedor do Toyota Corolla antigo, 2008, eu acho que é, e aí resolvendo ali parcialmente o problema. Louco isso, né? A que nível nós chegamos? Segundo problema, e bem também cotado entre não só Reclame Aqui, Revista Quatro Rodas, ah, enfim, um monte de opinião de dono que eu achei aqui. O outro problema é qual? Freios e ruídos, barulhos metálicos, desgaste prematuro desse sistema de freio. E sabe o que a concessionária, até engasguei, a concessionária anda dizendo? É normal, isso aqui é característico do carro. É duro, né? Isso irrita, mas irrita qualquer dono quando ele tem um barulho identificado e é normal. Não, não é normal. O normal era não ter barulho. Se tem um barulho é que tem um erro de projeto, tem alguma coisa errada. Não que só carro elétrico tem. Qualquer carro tem. E eu tenho um programa, inclusive, na MTE Thomson, que chama Grave para mim. O pós-venda. Carro parado, meses esperando peça, dificuldade de agendamento para um simples revisão. O atendimento é inconsistente. E isso, acho que, olha, é uma das piores coisas que tem. Bom, mais um. Isso acho que é pior que defeito. Você ser não atendido. Entendeu? Ignorado. Nossa, eu quero morrer com mau atendimento. Bom, separei mais um. E esse daqui, ó, bem grave também. Bateria de 12 volts. É essa mesmo. Não é a bateria principal. Bateria principal nem tem reclamação. Fala bem a verdade, que é aquela de alta tensão. Mas, se você deixar ali alguma coisa que derreta a bateria, no caso, descarrega a bateria 12 volts, como acontece no seu carro, de deixar o farol ligado, alguma coisa assim, simplesmente o carro não funciona mais, mesmo a bateria principal estando lotada. Simplesmente o carro não funciona, tem que chamar o guincho. Não liga, não dá partida, vamos dizer assim, né? Enfim, tem que levar para a concessionária e, enfim. Ainda tem outros probleminhas menores que não são tão relevantes, mas eu vou colocar aqui que, enfim, uns são mais chatos. Ó, detalhes de acabamento, farol descascando, porta desalinhada, mas isso sai em tudo. Você pega esses carros. Eu recebo cada carro lá novo, zero, às vezes para avaliação, pré-compra, um ano de uso, quando você vê o carro já é tudo torto. Carro que você fala, não é possível que fizeram isso. Solda feia, enfim, então nada diferente do que a gente já vê com carro popular, entendeu? Outra coisa que a galera reclama é que não tem o limpador de para-brisas traseiro. Isso realmente faz uma falta. E que o ar-condicionado ele não é o suficiente, não gela turbinado, principalmente na hora de desembaçar vidro e tudo mais. Gente, é o seguinte, ó. Veredito final. Dolphin Mini é um bom negócio? Depende. Se você roda, ó, problema crônico que você vai encontrar em todos os carros. Vai sempre ter um popular que você vai ter raiva. E muitas vezes um prêmio que você vai ter raiva. Fala como alguém fez isso e fala que isso é normal. Ou fez mal feito e acha que a gente deve comprar. Enfim, no geral eu vou dizer, olha, esse ainda Dolphin aí tem... Pelo menos traz bastante tecnologia e tudo mais. Agora, se você só roda na cidade, tem carregamento em casa e quer economizar combustível, é um ótimo negócio. Ótimo negócio. Se aborrecer, você vai aborrecer com todos eles, tá? Agora, você pega estrada, depende de carregador público, não tem paciência ali para ficar esperando carregar. Enfim, isso aí pode ser uma dor de cabeça para você. Bem, bem das grandes. Seu carro único, teve um problema, vai ter que ficar na concessionária parada. Então, isso pode ser um agravante aí na compra. Mas eu queria saber de você, tá?
Você teria coragem de comprar um carro elétrico hoje? Você está confortável com isso? Você ainda confia mais no bom e velho motor a combustão? Mesmo sabendo que eles também têm problemas crônicos e que hoje a gasolina no preço que está, ainda você prefere arriscar para o lado gasolina? Comenta, deixa aqui, sem filtro. Vai contra o que eu falo, vai a favor, não importa, mas fala alguma coisa. Agora, você tem um Dolphin? Ah, você que eu queria saber. Você tem um, você é Uber, você trabalha, você rala, você é o cara que de verdade conhece mais que eu, muito mais. Então deixa a tua experiência real aqui nos comentários, porque ó, você é a pessoa responsável por validar aquilo que eu disse e por ajudar muito. Se nós, como consumidores, não nos organizarmos, não nos ajudarmos, ninguém vai. Então você tem a capacidade de passar tudo o que você sabe e ajudar as pessoas a tomarem realmente uma decisão na hora da compra. Lembra, gente, que carro se compra com razão e não é com emoção. Abraço e até o próximo vídeo. Valeu!